Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. Hoje com um cenário lindo, novo, que é uma idealização da Renata Guimarães Melo, arquiteta. Esses painéis foram idealizados pelo Jadir Batalha, os móveis da Oriental, um abraço para o seu Adil, e os tapetes da Caioa Tapeçaria, um abraço também para o seu Alide. Então, bonito, não é, Miguel? Muito bonito. Nós estamos aqui com o Miguel Mastropaulo, nosso querido quiropraxista, que vai inaugurar esse cenário, não é verdade? Para mim é um prazer. Tá bonito, né? Tá muito bonito. Uns desenhos homenageando a cidade de Santos, né? Vários pontos de Santos, realmente muito bonito. Agora, voltando, vamos falar hoje então das cervicalgias e das cefaleias. Isso. Queria que você começasse dizendo, então, Miguel, o que são cervicalgias? Cervicalgias, Mônica, são as dores que acometem a coluna cervical. Geralmente, esses problemas de dores na região do pescoço acontecem por um mau funcionamento das articulações da coluna cervical. A coluna cervical, para que a gente possa entender, ela funciona com 7 articulações, né? 8 a gente considera como C0, a gente poderia dizer, o osso occipital. Esse aqui ainda é o osso da nuca, e aí são 7 vértebras que formam a coluna cervical. A coluna cervical, ela tem uma função também bastante importante, que é a que sustenta o crânio, a cabeça. Sim. Se puder voltar para cá, a gente vai conseguir entender o seguinte: a coluna, ela tem como principal função proteger a medula, que é uma extensão do cérebro. Além da proteção do sistema nervoso, existe a distribuição da carga. Então, na coluna cervical, a cabeça, ela deve pesar em torno de 3 a 4 quilos aproximadamente. Então, essas articulações, elas sofrem com o peso da cabeça. Então, a maioria dos casos acontecem quando uma dessas articulações, elas perdem o movimento articular, né? As pessoas podem reparar quando ela vira para um lado e ela vira para o outro, em alguns casos o movimento não é igual entre os dois lados. Isso significa que uma das articulações da coluna cervical perdeu o posicionamento adequado, principalmente quando a gente olha em perfil. Aqui nessa parte, a gente observa como esses movimentos eles acontecem, né? Para virar de um lado e virar para o outro. Essas são as raízes nervosas. Então, na maioria dos casos, Mônica, o que acontece? As pessoas acabam perdendo essa curvatura cervical e a cabeça ela fica um pouco mais para frente. Mas por quê? Qual é a causa disso? Então, esse posicionamento do crânio, por exemplo, a cabeça ela fica mais anteriorizada, geralmente é por postura, má postura, travesseiro alto, por traumas. Então, a partir do momento que a cabeça ela fica um pouco mais anteriorizada, a carga se distribui de forma errada, começa a acelerar o processo degenerativo e o próprio músculo dessa parte posterior, ele está tensionando muito mais para manter a sua cabeça nessa posição, que é a posição errada, né? O exemplo que eu falo, se você pegar uma bola de boliche, né, e sustentar ela nessa posição, pelo peso do seu braço, não há muito problema. Mas se você inclinar essa bola para frente, o que vai acontecer? Para ela não cair, você tem que fazer muita força. Então, isso gera uma tensão muito grande na coluna cervical. E isso é uma grande fonte de dores no pescoço. Agora, essas dores, elas são intensas? Então, essas dores, elas podem ser intensas, depende de quanto tempo esse problema está presente, quantas articulações não estão funcionando de uma maneira adequada. Então, o tratamento quiroprático, através de uma avaliação, exames de imagem, raio-x, por exemplo, a gente vai entender como que está o alinhamento dessa coluna cervical, quais são os pontos que estão sofrendo sobrecarga, e o tratamento quiroprático, ele visa corrigir esses pontos, devolver a função articular através da manipulação. Então, através desses movimentos, a gente restaura a função articular, né? Elimina as compressões que existem nas terminações nervosas e a gente elimina os sintomas. Então, a gente vai na causa do problema, que é o mau funcionamento articular, e não na dor, né? Agora, quais são as complicações nesses casos, Miguel? Então, a complicação nesse caso é, como existe uma distribuição de carga de uma maneira errada, vai forçar essa articulação,
essa articulação ela vai começar a desgastar, né? Então, aqui eu tenho os exemplos das articulações. Aqui, no caso, é uma articulação maior que é da coluna lombar, né? Aqui o que a gente observa são os discos e as vértebras. A partir do momento que existe uma sobrecarga, ou, por exemplo, essa vértebra ela pode estar um pouco desviada. Normalmente as pessoas reparam isso quando tiram foto e percebem que o pescoço ele está um pouco mais para o lado. Isso vai começar a forçar esse disco ele começa a reduzir de tamanho. Nessa parte a gente observa ele grande, aqui ele começa a reduzir. E aí o que vai acontecer? Para proteger, o corpo vai começar a depositar cálcio, é onde forma os bicos de papagaio. Então, em muitos casos, as pessoas que têm dores acabam até fazendo um raio-x. E para a medicina convencional é uma coisa normal. Você tem bico de papagaio, toma um anti-inflamatório, né, toma um relaxante muscular e pronto. Só que o que acontece? Você está combatendo a dor, só que você não está eliminando o agente físico que causa o problema, que é o mau funcionamento mecânico. Então, uma complicação vai chegar a um certo ponto que esse disco ele vai degenerar e ele pode herniar. A partir do momento que ele vai herniar, aí começam as cervicobraquialgias, que é uma dor que pega na coluna cervical e ela começa a estender para o braço, como formigamento, adormecimento, sensação de queimação. Então isso significa que esse problema, que era uma dorzinha leve, há muitos anos atrás, recorrentes, que tinham espasmos musculares, que tinham torcicolos, ela avança até chegar em uma hérnia. Bom, vamos falar mais disso no próximo bloco.